isso passo já a palavra ao professor Dr. Nuno Nunes, que é professor catedrático do Departamento de Engenharia e Informática do Instituto Superior Técnico e membro da direção da Arditi e professor convidado da Universidade de Carnegie Mellon. Dirige o MIT, uma unidade autónoma integrada no Laboratório Associado de Robótica e Sistemas de Engenharia, com o ISR, INMAS e Maratec. Vai falar sobre os desafios do ensino dos nativos digitais. Boa tarde. Eu vou ter que mesmo que ser breve. Eu tive que encostar porque tenho que ir para o aeroporto apanhar um avião e, portanto, ainda perco o avião e não consigo dar as aulas em Lisboa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui presente e tentar fazer um pequeno exercício para tentarmos perceber o que é isto dos nativos digitais. Eu pedi a quem tem mais de 30 anos que levantasse o braço esquerdo. E que olhasse para o braço esquerdo. Quantas pessoas, as pessoas com mais de 30 anos que não têm relógio, que baixem o braço, por favor. Que não têm. Eu agora pedi às pessoas que têm menos de 30 anos que levantem o braço esquerdo. Bem, infelizmente temos uma pouca representatividade das pessoas que têm menos de 30 anos, mas qualquer uma das pessoas com menos de 30 anos não tem relógio no braço. Isto representa há uma pessoa que tem. Isto representa uma tendência que reflete aquilo que são os nativos digitais. Ou seja, a maior parte das pessoas que nasceram já na era das novas tecnologias não usam objetos como, por exemplo, o relógio. E não se esqueçam que o relógio era, de certa forma, o ícone da Revolução Industrial, da necessidade da sincronia do trabalho em série. Eu queria só explicar rapidamente. Eu comecei a entrar para o técnico para Engenharia Eletrotécnica, depois mudei para Engenharia Informática. Na altura, o meu pai achava que Engenharia Informática era um curso de moda, e ele é engenheiro eletrotécnico, e tentou-me subornar para não mudar de curso para Engenharia Informática e tentou-me oferecer um carro se eu não mudasse de curso, porque aquilo era uma moda. E eu resisti e passei o resto dos meus anos em Lisboa sem carro. E depois, mais tarde, fiz Engenharia de Software e Interação Humano-Computador, área onde fiz o doutoramento e onde me especializei. E agora estou interessado em design. Uma das coisas que eu me lembro de ter dito na altura, para além de que queria mudar de curso, porque era aquilo que eu queria fazer, e fui um dos primeiros graduados do curso de Engenharia Informática do técnico, que foi o primeiro curso de Engenharia Informática de 5 anos que foi criado em Portugal, foi que nunca queria ser professor. Eu disse, se há coisa que eu não quero ser é professor. E acabei mais tarde fazendo uma carreira como professor universitário e, portanto, uma primeira lição que eu gostaria de transmitir é que nós não sabemos nada sobre o futuro e temos muita dificuldade em antecipar aquilo que o futuro pode ser. Depois, entretanto, vim para a Madeira, que ajudei a criar o MIT, um Instituto Tecnológico Internacional, que tem como objetivo antecipar um pouco estas tendências de investigação. Eu sinto-me muito desconfortável quando me pedem para vir falar sobre educação. Eu não percebo absolutamente nada sobre educação, a não ser o facto de ter sido professor durante os últimos 20 anos. Mas para mim foi relativamente fácil, não é? Eu sou uma pessoa que não tem um relacionamento social muito fácil. Muitas vezes sou tido por antipático, e sequer a sou. Mas simplesmente para mim, a razão pela qual provavelmente me transformei em investigador ou professor foi pelo facto de para mim era muito simples mudar de um lado para o outro da sala de aula e continuar a fazer aquilo que eu tinha ouvido durante os últimos 5 anos. Mas a investigação é uma coisa que me apaixona, a investigação na área das tecnologias informáticas, e no fundo eu passei os últimos anos a tentar criar um instituto de investigação que tem como objetivo e responsabilidade social, eu gosto muito de focar esta questão da responsabilidade social, antecipar aquilo que vai acontecer e fazer investigação sobre os fenómenos que vão acontecer. E, portanto, eu acho que consigo dizer alguma coisa de inteligente sobre a tecnologia, não necessariamente sobre a tecnologia na educação, para além do facto de ficar muito satisfeito de ver aqui ex-alunos meus a falarem sobre os seus projetos, e fico muito feliz porque isso esteja a acontecer. Continuo sem perceber porque é que o curso que na altura eu ajudei a criar de ensino de informática foi fechado e passados 15 ou 20 anos nós continuamos com estes problemas de tentar perceber como é que nós conseguimos introduzir as tecnologias de informação e comunicação nas escolas. A ideia do curso de ensino de informática e da formação destas pessoas não era que elas fossem ensinar informática para as escolas, era que fossem agentes de mudança nas escolas, fossem companheiros e colegas dos outros professores e ajudassem os outros professores a conseguir utilizar as tecnologias de informação e comunicação para ensinar. E eu penso que eles estão a fazer isso. É pena que tenha ficado por aí essa iniciativa e nunca cheguei a perceber sequer porquê, sinceramente. E, portanto, estava-vos a dizer que nós trabalhamos no MIT, e eu trabalho em particular em tecnologias de informação e comunicação, e houve uma coisa muito interessante que aconteceu nestas tecnologias no início deste século. É que elas passaram
aquilo que nós chamamos teoricamente o CASM. Há ali um fosso que se ultrapassa quando uma determinada tecnologia, isto aplica-se a qualquer tecnologia, uma determinada tecnologia passa a ser suficientemente boa. A partir desse momento, aquilo que determina o sucesso da tecnologia deixa de ser a tecnologia por si só, a performance. Como eu costumo dizer, as pessoas deixam de comprar, para aqueles que se lembram, computadores por causa da velocidade do processador, gigahertz ou megahertz, ou por causa da capacidade de memória, e passam a comprar pelos efeitos do design e do marketing. Foi isso que a Apple e o Steve Jobs perceberam melhor que ninguém, e foi por isso que nós investimos no MIT em... Investimos no MIT na contratação de designers e de pessoas ligadas às artes e às ciências sociais e políticas. Eu queria-vos dar um exemplo do Sketchpad, o rato, que foi inventado nos anos 60 no MIT e que só mais tarde apareceu no célebre anúncio da Apple de 1984. A garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory thoughts. Unification of the votes is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Este é ainda hoje em dia o anúncio mais famoso de sempre. Passou na Super Bowl em 1984 e eu penso que quem vê este anúncio, para além de se lembrar, espero eu, da novela do Orwell, olha e parece que aquilo é uma escola de aula. As pessoas sentadas a olharem para um ecrã, a olharem para uma realidade que lhes é imposta e a necessidade que nós temos de provocar uma revolução nesta sala de aula. Foi a revolução que o Steve Jobs encabeçou e que levou a que ele fosse uma das pessoas mais importantes dos últimos anos, considerado um ícone da nossa geração. É preciso também ter em atenção que ele não fez isto sozinho, aliás. O meu grande herói é aquele que nunca apareceu na capa da Time, ali, o Alan Kay, que esteve cá na Madeira em 2004, quando eu organizei a primeira conferência internacional. Foi precedido por uma pessoa que foi fenomenal, que trabalhou no projeto Manhattan, onde surgiram grande parte das tecnologias informáticas, o Vannevar Bush, que em 1945 escreveu um artigo que todos os meus alunos têm que ler, onde descreve a ideia de um computador ligado, um computador e da internet. O Alan Kay, depois, mais tarde, em 73, inventou o computador pessoal e que depois o Steve Jobs, conta a lenda, passou nos laboratórios da Xerox PARC, viu o que é que o Alan Kay tinha inventado e mais tarde apresentou o Macintosh, que foi um perfeito fracasso comercial e que depois o Bill Gates copiou em 1995 com a primeira versão do Windows. Duas destas pessoas são duas das pessoas mais ricas do mundo, uma infelizmente já morreu, nasceram ambos num período certo. Aliás, a outra mensagem que eu vos queria passar, muitas vezes nascer na altura certa faz toda a diferença. As pessoas mais ricas em Portugal nasceram todas nos anos 30 e 40. Todas elas estão dedicadas mais ou menos ao mesmo tipo de indústria, a indústria do retalho e alguma indústria da cortiça, por exemplo. Faz sentido olhar para essas coisas e perceber que as oportunidades muitas vezes não aparecem todas da mesma forma. Mas como eu vos tinha dito, o Alan Kay é uma pessoa, um dos meus heróis, que dizia "The best way to predict the future is to invent it". E ele realmente inventou várias coisas. Inventou o computador pessoal, inventou a impressora laser, inventou o computador portátil, inventou a internet. Algumas coisas. Eu lembro quando ele esteve cá na Madeira a dar a conferência, durante 40 minutos, a um grupo de 200 investigadores, no fundo, disse que nós nos últimos 20 anos não tínhamos feito nada de jeito. Mas isto só poucas pessoas conseguem dizer. Para terem uma ideia do impacto desta pessoa, aí está ele a segurar o protótipo do Dynabook de 1973. Passados mais de 20 anos, 30 anos quase, o Steve Jobs apresenta o iPad. E, portanto, nós olhamos muito para a arte e para o design como fonte de inspiração para novas tecnologias. Este é um outro projeto de um designer do Royal College of Art. É um atendedor de chamadas. Eu tenho uma certa obsessão por telefones e por atendedores de chamadas, já vos vou explicar porquê. Este atendedor de chamadas é um projeto que é considerado como precursor de uma tecnologia que poderá revolucionar os próximos 5 a 10 anos, que é a Internet of Things. Se repararem ali, cada vez que toca o telefone,
sai um berlinde. Cada um daqueles berlindes é uma chamada. E a ideia deste artista, designer, seria de que eu podia manipular as chamadas usando um berlinde e colocando nos diferentes sítios. Se eu quisesse deixar a mensagem para a minha mãe, deixava no pratinho da mãe e a mãe, quando chegasse a casa, tirava o berlinde e podia ver o que é que era a chamada que tinha para si. E escusado será dizer que as tecnologias têm consequências sociais e políticas. Uma das consequências sociais da tecnologia é a educação. Uma das consequências políticas é que nós temos hoje a pessoa mais poderosa do mundo a dominar o mundo através do Twitter. E este é um pequeno exemplo do que é que nos pode acontecer. Por isso é que nós temos cá na Madeira e atraímos como um dos catedráticos, os primeiros catedráticos europeus, o professor Christian Setmihaly, que esteve precisamente na origem do Twitter e que está muito preocupado com as consequências políticas e sociais da tecnologia. Portanto, mais uma vez, a ideia de que a investigação tem essa responsabilidade de antecipar aquilo que poderá vir a acontecer no mundo real. Isto é um exemplo de um trabalho que eu acho fantástico, de uma aluna do professor Cris, no MIT, no Media Lab, em que ela precisamente fazia esta apologia do impacto social e político da tecnologia, olhando para uma tecnologia que foi importante nos anos 50, nos Estados Unidos. Eu não sei se o vídeo está a passar. Uma tecnologia que foi importante nos anos 50, nos Estados Unidos, que eram os eletrodomésticos nas cozinhas. A tecnologia que iria libertar as mulheres do seu papel na sociedade, automatizando aquilo que ia acontecer na cozinha. E este 1, 2, 3 é um 1, 2, 3 que responde à voz estridente da mulher. Só se for uma mulher é que ele funciona. E, no fundo, era um objeto político e tecnológico que mostrava a revolta das mulheres perante a ideia de que elas seriam libertadas se automatizassem a cozinha. Ok? Isto é um projeto muito, muito engraçado e que penso que ilustra, eu vou ter que andar para a frente, ilustra também um dos outros grandes pensadores na nossa área, que é a tecnologia e a sociedade tornada persistente. O Bruno Latour, sociólogo, e que diz isto. Sempre que nós temos uma intervenção tecnológica que tem algum impacto, nós estamos, no fundo, a tornar isso num primado social e temos que ter alguma atenção com as tecnologias que nós vamos fazer. Um pequeno exemplo de um projeto que foi feito e que, na minha opinião, ilustra o que devem ser os desafios da educação para o futuro. Foi um exemplo de um projeto que nasceu aqui na Madeira, num mestrado que nós tínhamos com a Carnegie Mellon, que se chama Mambo, em que 5 alunos, uma psicóloga que estava no desemprego antes de entrar para o mestrado, um designer, isto parece uma anedota, um designer que era americano, um programador indiano e um engenheiro informático alemão, juntaram-se a criar uma empresa, foram fazer estudos da usabilidade e da adaptação da tecnologia a Moçambique e, neste momento, criaram uma das maiores empresas de microfinança que está sediada em Berlim e que desenvolve software como um serviço para um mercado global. Esta empresa, a última vez que eu vi, tinha conseguido levantar 20 milhões de euros. E, portanto, quando nós falamos nos nativos digitais, estamos a falar também de exemplos como estes. E ainda ontem eu estava a falar com um colega meu que na altura liderava um mestrado em Engenharia de Software na Universidade de Coimbra, que é cofundador de uma empresa que se chama Feedzai, que não sei se já ouviram falar, e que conseguiu levantar 40 milhões de euros esta semana, e que neste momento é a empresa que mais processa transações de cartões de crédito em todo o mundo, e que poderá muito provavelmente ser o próximo unicórnio, ou seja, a primeira empresa que vale $1 bilhão em Portugal, e que continua a ter a sua sede de desenvolvimento em Coimbra. Portanto, são exemplos destes, de trabalho interdisciplinar em grupo, de pessoas que conseguem combinar a criatividade com a tecnologia, que são os exemplos de sucesso do futuro. E como dizia o Ken Robinson, a educação face aos desafios que nós temos atualmente não precisa de uma reforma, precisa de ser completamente transformada. E era aí que eu gostava de virar. A sala de aula, a escola que nós temos hoje em dia, é uma invenção da Revolução Industrial. A ideia de que nós tínhamos que educar as pessoas para poderem ir trabalhar para as fábricas. E ela tem-se mantido relativamente estável nos últimos 200 anos. E nós temos que fazer alguma coisa. Alguns dos exemplos que foram mostrados aqui têm que deixar de ser exemplos e têm que deixar de ser ideias um pouco estranhas, motivadas por alguns heróis que trabalham nas escolas e que trabalham por esse mundo fora, e têm que se transformar numa coisa sistemática, que tem que acontecer a todos os níveis. As nossas crianças não podem continuar a ser educadas neste contexto, porque o futuro vem aí a uma velocidade muito grande e elas vão precisar estar preparadas para isso.
E o que está a acontecer, para vos dar uma ideia, em termos de impacto, como eu vos digo, eu não tenho muito para explicar em termos de técnicas e de estratégias que podem ser utilizadas. Grande parte dos palavrões que eu ouvi hoje aqui, para mim, dizem pouco, o que é ignorância minha só. Mas aquilo que nós sabemos é que, na primeira Revolução Industrial, cerca de 40% dos postos de trabalho desapareceram. Ou, aliás, na primeira Revolução Industrial, mais de 40% dos postos de trabalho desapareceram e foram passados para a indústria. Com a segunda Revolução Industrial, que aconteceu, isto aconteceu em 100 anos, no primeiro período. No segundo período, que aconteceu em cerca de 60 anos, houve novamente uma grande alteração, uma profunda alteração no mercado de trabalho. E o que vai acontecer agora, ou que já está a acontecer agora, é precisamente a mesma coisa. As estatísticas apontam que, através da introdução, por exemplo, da robótica, em várias formas, eu gostava de falar nisso, mas se calhar não vou ter tempo, vai ter um impacto e vai destruir cerca de 40% dos postos de trabalho nos Estados Unidos. Eu tive recentemente a visitar, e vou passar à frente alguns destes slides, peço desculpa, mas não temos tempo para isso. Eu tive a visitar recentemente os laboratórios da Uber, a semana passada, os laboratórios da Uber em Carnegie Mellon, e a Uber tem neste momento cerca de 100 carros a rolar nas ruas de Pittsburgh, carros que funcionam de forma perfeitamente automática. Isto é um vídeo que eu tirei com o meu telemóvel quando estava a visitar e nos foram dar uma volta. Os carros, na prática, em termos tecnológicos, têm por cima um radar que faz um mapeamento de tudo o que está à volta do carro. Como vos digo, há 100 carros da Uber na cidade de Pittsburgh, há outros 100 na cidade de Phoenix. Esta era uma iniciativa para tentar trazer também para Lisboa, para Portugal, e para Lisboa em particular, o próximo laboratório da Uber, onde se pudessem testar carros destes automáticos. E, para além do fascínio tecnológico que a condução autónoma tem, aquilo que isto irá ter em termos de impacto no emprego é que a principal profissão em mais de metade dos Estados Unidos é de motorista. A partir do momento em que estes carros passarem a funcionar sem motorista, e isto é uma questão de tempo só, porque isto é um problema do ponto de vista informático mais ou menos trivial de resolver, e grande parte das influências da inteligência artificial que acontecem hoje em dia só começam a acontecer à velocidade que acontecem agora, porque nós passamos a ter capacidade para recolher dados suficientes para treinar os algoritmos, que é o que está a fazer neste momento a Uber, não só em Pittsburgh com os seus 100 carros autónomos, mas com todos os motoristas da Uber que existem em todas as cidades do mundo. E esses motoristas que estão a guiar carros e que quem vai, por exemplo, a Lisboa já sabe que consegue apanhar um Uber, é mais fácil e conveniente do que um táxi, e esses motoristas estão nem mais nem menos do que a alimentar a Uber com dados para que, mais tarde, a Uber possa colocar carros autónomos nestas cidades. E, portanto, aquilo que vai acontecer vai ter um impacto tremendo. Como vos disse, não é nada de novo, já aconteceu nas revoluções industriais anteriores, mas é um grande desafio para quem está nas escolas a ensinar as crianças que daqui a 20 ou 30 anos vão ser confrontadas, ou se calhar menos, vão ser confrontadas com uma realidade completamente diferente da nossa. E o problema de criar uma revolução no sistema de ensino é que nós fomos todos educados num sistema anterior e temos uma enorme resistência à mudança. Para nós é muito mais confortável continuarmos no modelo em que estamos atualmente, em vez de tentarmos enfrentar essa mudança. E isso implica, alguma coisa sobre isto já foi dita, implica que hoje em dia quem trabalha nestas áreas tenha que ser um pouco de tudo, tenha que ser artista, detetive, produtor, engenheiro, juiz. Nós deixamos de ter apenas uma função e passamos a ter várias funções e passamos a ter que trabalhar muito mais em equipa e passamos a ter muito mais que saber comunicar com pessoas que vêm de proveniências diferentes. E por isso é que eu defendo a Digital Bauhaus. Para quem não conhece, o Bauhaus foi um grande empreendimento que surgiu depois de uma grande crise. Nós estamos na altura certa para fazer isso, porque saímos novamente também de uma grande crise, se calhar até maior daquela que motivou o Bauhaus. A diferença é que na altura também houve uma guerra mundial e, portanto, havia se calhar maior motivação para isso. E a Bauhaus foi uma escola onde se tentava combinar o ensino artístico e o ensino artístico e prático com o ensino mais teórico, pôr as pessoas em conjunto a tentar combinar do lado esquerdo e o lado direito do cérebro. E numa altura de grande incerteza como a que nós estamos a viver agora, isto é cada vez mais fundamental e é o grande desafio que eu penso que se levanta à escola, seja ela qual for, é o desafio que eu tenho que procurar sempre, enquanto professor, empurrar as instituições onde estou associado. E não pensem que isto é apenas um sonho de investigação, uma coisa de elite, porque este processo está a decorrer atualmente no Reino Unido, num projeto que se chama Studio School,
e que tem já mais de 60 escolas espalhadas pelo Reino Unido todo e com enorme sucesso em termos dos resultados de aprendizagem dos alunos e da inclusão de alunos que estavam desmotivados para a escola. Todos nós já percebemos a desmotivação dos alunos, eu próprio também tenho alunos e sou professor e continuo a ter que dar aulas naquele ambiente um bocado professoral, não é? Em cima de um estrado, a olhar para baixo, e sabemos dos desafios de uma geração que está exposta a enormes estímulos e que dificilmente consegue lidar com o tipo de aula expositiva que nós ainda temos. Eu penso que o futuro, e gostava só de falar sobre isso, será muito mais uma combinação entre os humanos e a tecnologia. Este é um exemplo de um artista, eu tenho esta obsessão também pela arte e pelo design, um artista que eu conheci na Eslováquia, o Thomas Liberty, que faz um trabalho fantástico. Ele, na prática, ele constrói uma estrutura e depois deixa as abelhas continuarem a sua escultura. É um trabalho fantástico que foi exibido no MoMA e que me parece ser um bocado o ícone daquilo que vai acontecer nos próximos anos, ou que deveria de acontecer nos próximos anos, e que é um grande desafio para o setor da educação. Eu confesso que fiquei um bocado aflito, mas depois vou falar com a Elsa para perceber melhor aquele projeto em que se ensina a criancinha a ser um robô. Eu fiquei um bocado arrepiado com isso. Eu acho que devia de ser ao contrário. Eu acho que o que nós temos que aprender a ensinar é as crianças a colaborarem com os robôs e a usarem a tecnologia quando ela é mais necessária. E isto porquê? Porque nós temos vários futuros e vocês trabalham no único setor de atividade que é capaz de condicionar o futuro, que é a educação. A única forma que nós temos para condicionar o nosso futuro é através das próximas gerações. E, portanto, há uma enorme responsabilidade que vocês têm de prepararem os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, para o futuro. E os futuros podem ser vários e dependem das escolhas que nós fazemos. E eu queria-vos só mostrar alguns exemplos para terminar dentro do tempo, ou antes do tempo, que é o facto como a arte e o cinema influenciaram muito o futuro. A visão que nós temos da robótica atualmente, e estou a falar das maiores instâncias a nível da Comissão Europeia, ainda é baseada nesta visão do Metrópolis, do Fritz Lang, de 1927. A ideia de que o robô será um humanoide que irá imitar o humano e que irá ser um desafio para nós. Não é nada disso que o robô é, até porque os robôs fazem determinado tipo de coisas muito mal. E quando nós enfrentamos o impacto que estas tecnologias podem ter sobre nós, muitas vezes esquecemos que há determinadas funções que nós fazemos e que são muito mais difíceis de passar para uma máquina do que outras. É verdade que muitas funções manuais e repetitivas vão ser substituídas cada vez mais por robôs, com diferentes formatos, incluindo a função de conduzir uma máquina, que é um carro. Mas também é verdade que muitas profissões altamente qualificadas, estou a lembrar, por exemplo, diagnóstico médico, vão ser, se calhar, ultrapassadas e colocadas como obsoletas muito mais rapidamente do que propriamente algumas funções manuais. Posso-vos dizer que é muito mais difícil ensinar um robô a ser pedreiro, porque são atividades de coordenação muito difíceis, do que ensinar um robô a ser médico e a fazer diagnóstico de cancro com base em imagens médicas. Ao meu lado, no gabinete do técnico, eu tenho uma pessoa que é o maior perito em Portugal em imagiologia, em tratamento automático de imagens médicas, e ele já consegue fazer diagnósticos que são estatisticamente mais eficazes do que os diagnósticos feitos por pessoas. Portanto, não pensem que são apenas os trabalhos manuais. Depende muito do tipo de atividade que nós fazemos. E como vos digo também, para terminar, muitas vezes o cinema também se engana. Este é o filme Blade Runner, agora está na moda porque saiu o segundo Blade Runner. Uma das coisas interessantes no Blade Runner é que falhou uma previsão. Não sei se revirem o primeiro filme, é um dos melhores filmes de sempre, se revirem o primeiro filme, o robô, que é fruto da biotecnologia mais avançada, quando quer fazer uma chamada telefónica, vai a uma cabine telefónica. Aquilo que o Blade Runner se esqueceu de considerar foi uma invenção que revolucionou o mundo, que foram os telefones móveis. E, portanto, nós muitas vezes, quando tentamos prever o futuro, enganamos-nos muitas vezes, e isso é importante, e existem muitos exemplos no cinema, como, por exemplo, o Minority Report, e como eu costumo dizer, não se assustem com o Frankenstein, não se assustem com a tecnologia, porque a tecnologia só será boa ou má, dependendo daquilo que nós quisermos fazer com ela. E se querem ter uma ideia daquilo que poderá ser potencialmente o futuro, revejam este filme, o Her, do Jonze, que me parece ser uma coisa mais próxima daquilo que é credível e que pode vir a acontecer no nosso futuro, ou não. Dependerá de nós sermos capazes de condicionar isto. E termino mostrando um exemplo de um trabalho de um colega meu, o James Auger, que está cá também na Madeira, no MIT,
e que inventou de forma muito provocativa esta nova tecnologia que se chama Afterlife. A ideia de que nós podemos, quando morrer, colocar o nosso corpo num caixão, o caixão armazenaria a energia química da decomposição do nosso corpo e nós podíamos guardar essa energia numa bateria, que seria a nossa Afterlife. Portanto, a ideia era que depois nós podíamos decidir o que fazer com a energia da nossa bateria. Tipo, pôr num brinquedo sexual, por exemplo, ou colocar num balão que se subia para o céu, tirando a fotografia da família, que era o que o James tinha proposto, porque ele passa sempre as férias lá na praia em França. E, portanto, isto para vos voltar a chamar da necessidade e a importância da criatividade, para nós podermos conseguir antecipar o futuro e, mais do que isso, para conseguirmos criar um futuro melhor do que aquele que nós temos. E era isso que tinha para vos dizer. Deixo-vos com uma frase de uma pessoa que, quem sabe de educação, com certeza conhece, e que já agora, infelizmente, morreu num acidente de automóvel em Hanoi, numa conferência, enquanto estava numa conferência, e que, se calhar, se nós tivéssemos os veículos autónomos, não lhe tinha acontecido isso. O que ele diz ali é que o mais importante não é saber, não é permitir que as pessoas saibam o que é a informática e o que fazer com as ideias computacionais, mas sim quando é que é apropriado fazê-lo. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Não sei se há alguma questão a fazer. Não havendo. Cabe-me então a mim fazer o encerramento, agradecendo a presença de todos e contamos com a participação de todos na próxima edição. Pedimos a amabilidade de entregarem os questionários à saída e muito obrigada e até breve.